E um homem de 27 anos teve foto incluída em álbum de suspeitos de delegacia na Baixada Fluminense e desde então foi acusado injustamente ao menos 8 vezes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado criminal e diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, José Carlos Absanra Filho. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo bem, a gente sempre fala aqui que está tudo bem dentro do possível no contexto atual, né? E Nem José, me fala. e José Carlos, esse caso aqui, ele é emblemático de como funciona o sistema de justiça no Brasil, da questão do falso reconhecimento. O IDDD entrou ali como amicus curiae, né, no julgamento do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse episódio e também quais as suas consequências, qual o estágio dele agora. Bom, vamos lá, Glauco. Primeiro, bom dia aí a todos os nossos ouvintes. Bom dia a vocês. É sempre um prazer, né, vir aqui nesse belo programa de vocês. Queria parabenizar mais uma vez pela iniciativa e pelo tema, né? Esse é um tema recorrente, Glauco. Ele é o tema do erro judiciário. Ele está ficando frequente, né? Não é à toa que nós temos ouvido vários casos sobre esse assunto. Esses casos, eles têm uma identidade, né? Eles têm um problema no reconhecimento, no procedimento de reconhecimento. O que é isso, né, para os nossos ouvintes saber? Quando existe um processo, muitas vezes a vítima é chamada, né, vamos dizer, alguém sofreu um roubo, às vezes ela é chamada na delegacia para efetuar o reconhecimento daquele que possivelmente é o roubador, né? Esse é o clássico desse tipo de procedimento, né? Os erros costumam acontecer em casos como esse. Aí a vítima ela é levada para a delegacia, enfim, intimada, e lá ela efetua ou não o reconhecimento daquele que poderia ser o roubador, o ladrão, né? E isso, o Código de Processo Penal estipula como isso deverá ser feito. Então, pessoas com semelhança devem ser colocadas umas ao lado da outra, de forma que a vítima possa conferir, né, colocar sua memória em teste ali, para ver se ela identifica aquele que é mesmo o roubador ou não. Mas esse procedimento do Código de Processo Penal não tem sido observado, né? E além disso, há situações, e essas são as mais graves que têm acontecido ultimamente, em que a autoridade policial coloca fotos. Esse caso especificamente que foi o julgamento ontem, era de um rapaz cuja foto foi inserida num álbum da delegacia de polícia. Quem já foi vítima de roubo sabe o que é isso, né? E a pessoa vai ali compulsando aquele álbum para ver se identifica aquele que poderia ser o criminoso ou não, né? E o que se constata é que a falibilidade, quer dizer, a falha nesse tipo de procedimento é tamanha que muitas pessoas estão sendo presas erradas. Por exemplo, nesse caso que foi o julgamento ontem pelo STJ, esse rapaz que foi condenado de forma errada, ele teve a sua foto incluída em álbuns da delegacia de polícia, e 8 pessoas o reconheceram em 8 situações diferentes. E o rapaz era trabalhador, enfim, eu não conheço profundamente os autos do processo, mas em 7 ocasiões os juízes absolveram ele, porque entenderam que ele estava sendo reconhecido de forma errada. Em uma, o tribunal cassou a decisão do juiz de primeiro grau e condenou o rapaz, o que depois foi revertido pelo STJ. Mas esse é um problema muito grave que tem acontecido no sistema de justiça criminal brasileiro, não só brasileiro, tá, Glauco? No Ocidente, de uma forma geral. Os Estados Unidos têm um protagonismo muito grande em erros judiciários desse tipo. Agora, no caso aqui do Thiago Viana Gomes, né, inclusive existe uma diferença de altura entre o que foi dito e a realidade ali, de 1,65 para 1,80. Existe até a comparação, né, que é a diferença de altura quase do Romário para o Ronaldo Fenômeno. Quer dizer, é algo assim que salta aos olhos. E também essa questão que você falou da regulação do artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse álbum de suspeito, por exemplo, não está ali descrito especificamente nesse dispositivo. Como que o sistema brasileiro acaba desrespeitando a própria lei, que já é, assim, insuficiente nesse caso do reconhecimento, José Carlos? O Glauco, o regulamento processual brasileiro ele é bastante claro
a meu ver, ele indica sim que a autoridade que estiver diante de um reconhecimento, ela tem que ter cautela, ela tem que colocar a memória daquele que vai reconhecer a prova. Mas os tribunais brasileiros, todos, eles, por uma razão pragmática, eles firmaram a jurisprudência no sentido de que essa cautela do Código de Processo Penal não é necessária, ela é uma recomendação. Então, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece a forma como deve ser feito o reconhecimento. Mas os tribunais entenderam que isso não é obrigatório, é uma recomendação. E não só aqui entre nós, como há estudos dos Estados Unidos indicando que é muito persuasivo quando uma vítima vem em juízo para dizer o seguinte: foi ele, né? Isso é muito forte, né? Ainda que você tentasse regular de uma forma diferente o Código de Processo Penal, quando alguém vem para o juiz ou para o tribunal dizer foi ele, é uma situação muito delicada para o julgador. O problema aqui, Glauco, me parece, é que há estudos bastante avançados a respeito da falha na memória. São as chamadas falsas memórias. O que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Quando uma pessoa é roubada, ela não olha para o ladrão, ela olha para a arma. Então, a chance dela gravar na memória dela o rosto daquela pessoa é mínima, né? Já existem muitos estudos fora do direito a respeito disso. E é razoável acreditar que nós vamos nos confundir, né? Isso é razoável. A memória humana, ela funciona de uma forma que ela traz elementos da vida, ela traz medos, ela traz inferências, ela traz, por exemplo, o estereótipo do bandido, né? Então, quando essa pessoa é submetida a reconhecimento, a chance dela reconhecer a real pessoa que a roubou é muito pequena. Aí você vai dizer para mim assim: então nós estamos perdidos, né, Zé Carlos? Porque se for confiar na memória humana, nós estamos perdidos. Aí eu vou te dizer, é por isso que existe um Código de Processo Penal estabelecendo a forma de investigação. Quem é a autoridade isenta para investigar, para checar se aquele reconhecimento está correto? Houve, Glauco, no Rio de Janeiro, uma orientação do secretário da Polícia Federal para todas as delegacias de polícia, diante de todos esses erros que vêm acontecendo, para que eles mudem o protocolo de investigação. Por exemplo, o delegado, ele é secretário da delegacia da Polícia Federal, do Rio de Janeiro, estou falando, ele indica que o delegado investigando aquele caso, ele deve investigar o álibi, por exemplo, apresentado pelo suspeito. E isso é muito razoável, porque, vamos dizer, a vítima vem lá, reconhece errado, isso é comum acontecer. O delegado tem que chamar aquele que foi reconhecido, ouvi-lo e perguntar o que você estava fazendo naquele dia. Aí a pessoa vai dizer, aí o delegado vai lá e investiga se o álibi está correto ou não. O problema, Glauco, é que o sistema jurídico brasileiro está deixando de investigar, ele está deixando de dar valor ao devido processo legal para privilegiar soluções rápidas. Então, por exemplo, o momento em que o réu tem para se defender, que é o processo penal, que é o momento em que o acusado produziria a prova de que não é ele, aquela pessoa, esse momento ele não está sendo privilegiado pelo nosso sistema jurídico. E aí a defesa fica diminuída no processo, o réu fica diminuído no processo, a chance de acontecer um erro ou de se evitar um erro que começou lá no reconhecimento errado é muito grande. Então, existem formas de assegurar que o erro não ocorra. Nós precisamos aplicar o direito corretamente. Nós precisamos aplicar o processo corretamente, né? O momento da defesa é o momento da defesa. Houve um caso, Glauco, em que a autoridade policial não chamou o réu. O réu foi apontado por fotografia e o delegado indiciou o réu indiretamente, não chamou ele, mandou o processo para o fórum e acabou o caso. Então, o réu nem soube que ele foi apontado. Para você entender a gravidade da situação a que pode chegar um erro judiciário. Aí em que a gente tem esse direito penal expresso, né, que tem pressa de solução e, em geral, a solução é punir. Aqui no Brasil temos um outro fator que é, assim, é fundamental para entender o sistema de justiça brasileiro, que é o racismo. Você citou os Estados Unidos, José Carlos, e uma pesquisa analisou 250 processos de revisão criminal em que o DNA acabou inocentando acusados em 190 casos de erro judiciário justamente por reconhecimento pessoal falho, e 93 deles, ou seja, 49%, decorriam de reconhecimento feito por pessoas de raças distintas das apontadas como suspeitas. E aqui no Brasil esse padrão se repete, né? Em geral são pessoas brancas acusando pessoas negras. Qual o peso do racismo estrutural brasileiro também nesse sistema de reconhecimento falho? Um peso muito grande, né?
esses dados eles estão aí para qualquer um conferir qual é a massa carcerária brasileira, né? Esse instituto que você mencionou, Glauco, é o Innocence Project. Eu fui visitar eles em Nova York. Hoje há um Innocence Project Brasil, também nós ajudamos a trazer, nós ajudamos no início desse instituto aqui no Brasil. Esse instituto ele é focado em erros judiciários, ele só trabalha com erros judiciários. Eles conseguiram estabelecer um padrão, há pesquisas sobre isso. Hoje, Glauco, eu não gostaria de perder a oportunidade de dizer isso aqui nesse espaço que vocês estão dedicando a esse assunto muito delicado. Hoje nós sabemos identificar um erro judiciário. Por exemplo, o Innocence Project, que é esse instituto que você identificou, quer dizer, Projeto Inocência, né? Ele identificou alguns padrões, dentre os quais o reconhecimento, essa coisa de você submeter a vítima do roubo para que ela diga quem a roubou, para que ela retire da memória esse dado, este procedimento é a maior causa de erro judiciário dos casos nos quais o Innocence Project trabalhou. Então, a causa preponderante para um erro judiciário é o reconhecimento. Então, veja bem, Glauco, olha só, a vítima, ela não está mentindo. Isso é muito importante dizer, Glauco. Ela acha que foi aquela pessoa. Por uma construção psíquica complicadíssima que os psicólogos sabem dizer melhor, ela está identificando uma pessoa e ela acredita que seja aquela pessoa, né? Então, o sistema não pode se fiar na memória de alguém. Mas há outras causas identificadas pelo Innocence Project, Glauco. São elas: problema na defesa. Isso é importante dizer, quer dizer, eu corto da própria carne, né? Eu sou advogado criminalista. Então, por exemplo, às vezes o réu alega inocência, mas ele não indica onde ele estava, ele não leva testemunha, ele não produz prova. Então, vai para o tribunal, lá nos Estados Unidos, geralmente eles vão a júri, né? Vai para o tribunal a vítima dizendo foi ele, a vítima acreditando que foi ele, por uma série de circunstâncias, e o réu, sem dinheiro para se defender, às vezes, com uma defesa ruim, sem testemunha, e aí ele acaba condenado, né? Então, esse é uma outra causa. Um outro problema são perícias erradas ou até perícias fraudulentas. Há casos de perícias fraudulentas. Eu já trabalhei num caso em que a perícia indicava, prova técnica, ela indicava que o réu estava na cena do crime. 10 anos depois, Glauco, foi se descobrir que a perícia estava errada e que o réu não estava na cena do crime. E o delegado, vamos entender bem, ele entendia que o réu estava na cena do crime porque ele estava se fiando numa perícia. Só que a perícia estava errada. Então, o delegado também não estava fazendo aquilo de propósito. É isso essa mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né? Via de regra, não estamos falando de má fé. Nós estamos falando de erros mesmo, né? Um outro problema é corrupção, esse é gravíssimo, porque a corrupção é quando ocorre uma corrupção, então aquele que deveria ser preso não é preso, e então, portanto, alguém vai preso no lugar, né? Então, há fatores que o Innocence Project já indicou que são determinantes para o erro judiciário. Aquele que mais pesa, aquele que mais incide é o reconhecimento, né? Então, se nós sabemos por que o erro acontece, se nós sabemos em que ocasiões eles acontecem, nós sabemos a solução. E nós sabemos a solução, né? Não podemos nos fiar somente em reconhecimento. O STJ já decidiu isso, né? E reconhecimento por foto menos ainda, né? Mas eu gostaria de dizer, só o reconhecimento não basta. A memória é falsa e se você fizer um teste, você vai tentar puxar alguma coisa pela memória e você não vai saber o que você almoçou. Simples assim. Agora, José Carlos, tem uma coisa também que é uma crítica recorrente ao sistema brasileiro que as pessoas fazem, inclusive até advogados ou juristas costumam fazer isso, a dizer, olha, o sistema no Brasil tem muitas instâncias, muitos recursos. Quando a gente compara com o sistema de justiça de outros países, vê que isso não é verdade exatamente, mas nesse caso que chama atenção e também em outros casos na esfera penal, é o fato dele ter chegado ao STJ. Então houve uma condenação em 2 instâncias com uma prova muito frágil, né? Como ficou bastante evidente, e esse infelizmente não é um caso único. Como é que o sistema de justiça brasileiro, como é que o Ministério Público recorre, às vezes, né, pedindo condenação com base em praticamente nada, e como que juízes, mesmo desembargadores, acabam confirmando essa sentença, né? Não é muito absurdo esse descuido na prática, na esfera penal, que afeta tanto a vida das pessoas, é capaz até de estragar totalmente a vida de uma pessoa acusada injustamente, José Carlos?
Ô Glauco, houve uma matéria também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito rico em erros judiciários, lamentavelmente falando, né? Houve uma matéria em que a pessoa ficou presa 30 anos por um crime que ela não cometeu e a vítima, por uma circunstância da vida, a matéria era muito longa, ela depois soube que não era ele. Ela foi num auditório em que ele estava dando uma palestra sobre erros judiciários, pediu para falar com ele. Ele ficou morrendo de medo, né? Porque ele falou: o que vai acontecer? A vítima falou: posso te dar um abraço? E aí ambos choraram, né? Porque o erro judiciário é uma tragédia. O erro judiciário é uma tragédia. Eu insisto em dizer, não é porque alguém, via de regra, não está se fazendo de propósito. É isso que eu quero dizer. A polícia erra, é natural que erre. Às vezes, a defesa erra no diagnóstico do caso. O Ministério Público, às vezes, erra também quando ele faz uma leitura sobre o caso. E o juiz erra quando ele decide. O que não pode acontecer, Glauco? Porque dizer que nós não vamos errar não é verdade, todo mundo erra, né? Nós não podemos ser resistentes a reconhecer o erro. É essa a minha grande preocupação. O erro judiciário é de tamanho constrangimento que algumas autoridades elas têm vergonha, elas têm medo de reconhecer o erro, porque o erro ele realmente coloca o sistema em xeque de tal forma, porque como é que você pode admitir que um inocente foi preso? Então chega a polícia na casa da pessoa, prende a pessoa não sabe o que está acontecendo. O que ela diz para os filhos dessa pessoa? Essa pessoa diz: olha, mas por que eu estou indo preso? Essa pessoa entra num problema psíquico muito grande, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque nós estamos acostumados com uma relação de causa e efeito, né? Você foi preso porque você fez alguma coisa. Aqui não há relação de causa e efeito. A pessoa foi presa sem ter feito nada. Eu estou dando essa dimensão para dizer que o erro é possível. A polícia às vezes acha que identificou a pessoa, ela leva aquela pessoa, a vítima às vezes diz: pode ser, entendeu? O delegado fica naquela situação, prendo ou não prendo, né? O que não pode acontecer? Não pode acontecer é o juiz lá na frente não ouvir o réu. É isso que não pode acontecer. O que não pode acontecer é o Ministério Público não dar valor àquela prova que o réu quer produzir. Então, esse é o problema. O problema não está em errar. Errar é natural da vida, né? Eu vou contar uma história breve aqui. O Amir Klink, em algum momento, desenhou um barco para chegar até a África. Vocês sabem dessa história, a remo. E ele tentava desenhar um barco que não virasse. Até o momento em que ele diz: não, eu vou fazer um barco que vire, mas que desvire com a mesma facilidade que virou. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos construir um sistema que não falhe. Nós temos que construir um sistema para não falhar, mas caso falhe, ele tem que se autorregular rapidamente e corrigir aquele erro muito rapidamente. Então, por exemplo, não se deve fazer reconhecimento por foto. O reconhecimento por foto não pode ser base para condenação. O delegado tem que investigar o caso. A defesa, quando for ouvida no processo, ela tem que ser ouvida. Isso é muito importante porque os precedentes do tribunal também foram firmados no sentido de que o juiz pode indeferir aquelas provas que ele reputa irrelevantes. Mas precisa tomar muito cuidado aqui, porque às vezes o réu está dizendo: excelência, não fui eu. Mas às vezes ele é pobre, ele não tem como custear um processo, ele não sabe como se defender, ele não entende a linguagem do judiciário. Então o juiz precisa prestigiar esse momento para ouvir o que de fato o réu tem a dizer e para eventualmente produzir a prova que o réu quer produzir para evitar um possível erro judiciário. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, José Carlos. E para concluir, eu queria que você falasse a respeito da situação do Thiago, né? Ele cumpria prisão domiciliar, tem o julgamento do habeas corpus. Qual é a situação dele hoje? Olha, eu não conheço, o Glauco, a situação do caso concreto, então eu correria um risco de dizer algo que eu não sei. O que eu vejo, Glauco, e vi a partir desse caso, né, porque o Instituto, quando ele atua em determinados casos, ele atua institucionalmente, né? Ali quem exercia a defesa do Thiago era a Defensoria Pública, né? De forma excelente, né? A Defensoria Pública vem prestando um excelente serviço para a nossa nação, né? A Defensoria Pública tem defensores muito competentes. O IDDD entrou para discutir a legalidade do reconhecimento. O que eu posso dizer para você é que esses casos têm se repetido. Você pode citar para mim 10 casos, 12 casos de erro judiciário, o problema estará no reconhecimento. Então, quando nós formos tratar sobre esse assunto, é preciso verificar que o problema está no reconhecimento, né? E o complicador, Glauco, esse é um grande complicador, né? Estes erros têm aumentado. E por que eles têm aumentado? Porque o nosso sistema está agindo sob pressão, né? Muita gente presa, muito trabalho, a polícia exausta,
trabalhando demais, o Poder Judiciário exausto. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre se esse é o sistema que nós queremos. Porque dos últimos anos para cá, ele tem errado com mais frequência. Tá certo, José Carlos. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu estou sempre às ordens e parabéns para vocês mais uma vez. Muito obrigado. A gente que agradece. Conversamos aqui com o advogado criminal e diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, José Carlos Abissanra Filho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.